E a ideia é que essa gravação fique disponível no... Admitir, tá. Ó, você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados, tá, pessoal? Então, essa janela compartilhada, o compartilhamento está em pausa. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha área de trabalho. Não vou compartilhar minha área de trabalho toda, eu vou deixar só a câmera mesmo, né? Parei de compartilhar, compartilhei de novo. Aqui está a câmera. Então, o que eu queria fazer hoje como um teste, tá? É só para ver se flui, se vocês vão conseguir acompanhar e se a conexão vai dar conta, etc, tá? Então, o conceito que eu queria trabalhar hoje nessa aula é o de função logarítmica, tá? Como eu já falei, eu estou gravando a aula e ela irá aparecer, ela será disponibilizada depois no AVA, né? Ou as aulas das semanas seguintes todas. E, bom, basicamente é o seguinte, tá? O que é uma função logarítmica? Alguém lembra aí o que é? O que ela faz? Eu gosto de dizer, pessoal, o seguinte, que o logaritmo, na verdade, o operador logaritmo, ele serve basicamente para resolver problemas onde a variável está no expoente. Então, por exemplo, assim, ó, 2 elevado a x igual a 8, tá? Qual o valor do x, se 2 elevado a x é igual a 8? Vejam que a variável, né, incógnita, o valor que eu não conheço, está no expoente. Então, essa é uma situação um pouquinho diferente, né? Para resolver esse tipo de problema, o que a gente faz é o seguinte, a gente aplica o logaritmo nos dois lados da função. Então, eu venho aqui, ó, coloco um logaritmo na frente do 2 e um logaritmo também na frente do 8, tá? E aí eu consigo resolver pro x. Mas eu vou começar a mostrar aqui para vocês o seguinte. Então, pela definição de logaritmo, funciona assim, ó. Log na base A de um número B igual a C significa o seguinte, significa que esse A elevado a C é igual a B. Explicando assim fica meio estranho, mas olha só no exemplo, ó. Log, exatamente aquele que eu tinha feito, né? Pode falar. Quem que está com o microfone ligado, é melhor deixar desligado, pessoal, e ligar só quando for fazer pergunta, tá? Quer ver uma coisa? Deixa eu ver quem que está com o microfone ligado aqui. Estou procurando aqui. Ó, mutei o Greg, mutei o Kleber, tá todo mundo mutado agora, tá? Quando quiserem falar comigo é só ligar o microfone de novo. Se não conseguirem, avisem. Sei lá como. Ok? Bom, então vamos lá. Por exemplo, log na base 2 do número 8, o resultado é 3, tá? Por que é 3? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8, tá? Então veja só, esse cara aqui é a base do logaritmo, o 2, então ele vai ficar sempre aqui, né? Base aqui é o nosso azinho. O expoente do logaritmo, a gente chega depois, tá? Mas o b é o termo que está aqui dentro do parêntese e é, nesse caso, o 8. E o c é o 3, tá? O c é o 3. Então vamos ver o que significa cada coisa aqui, ó. Esse cara aqui é o 3. Vamos pegar vários exemplos que daí fica bem fácil de entender, de resolver o problema. Ó, por exemplo, log na base 3 do número 81 é igual a 4. Chegou mais gente. Deixa eu ligar aqui. Chegou mais gente ou é o chat? Tá, Douglas Felipe. Olá, Douglas. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Estamos gravando essa aula para disponibilizar depois, tá? Joia. Eu só vou te pedir um favor para você mutar o microfone, que daí, quando você precisar fazer pergunta, você liga de novo, senão ficou ruído aqui, tá? Cadê o Douglas? Certo?
Então aqui, pessoal, eu sei que log na base 3 do número 81 é igual a 4, tá? O que que isso significa? Significa que 3, que é a base, elevado a 4, que é o resultado, é igual a 81, tá? Então, a base elevado... Então, o cara que está aqui, elevado a esse, é igual ao que sobrou do outro lado. Vamos pegar um outro exemplo. Log na base 2 do número 128 é igual a quanto? Deixa eu ver aqui. 2, 2, 4, 8, 16, 32. Igual a 6. Tá? O que que isso significa? Significa que 2 elevado a sexta é igual a 128, tá? Então, essa aqui é a função logarítmica, ok? Sempre, pessoal, a base, que é esse cara aqui, ó, o valorzinho que está aqui embaixo, ele vai ser a base da potência, ó, esse cara aqui é a base da potência, em todos os casos, tá? E o resultado do logaritmo é o expoente. Então, o resultado do log é sempre o expoente. Então, veja só. O resultado do logaritmo sempre vai ser o expoente. Então, aqui o resultado é 4, o expoente é 4. O resultado é 6, o expoente é 6, tá? E tem o logaritmando, que é o cara que está aqui dentro do parêntese, né? Então, esse cara aqui, ó, ele sempre vai estar depois do sinal de igual. Certo? Quer ver? Eu vou colocar um último exemplo aqui para a gente fechar essa breve explicação. Por exemplo, log na base 5 do número 625. Quanto que dá isso? Dá 4. Por quê? Porque 5 elevado a 4 é 625. Acho que é. Deixa eu conferir aqui na minha calculadora. Ó, se eu multiplicar 5 por ele mesmo 4 vezes, 5 vezes 5, 25, vezes 5 é 125, vezes 5 de novo, 625. Exatamente o que eu coloquei ali. Então, o resultado aqui da minha conta é esse cara. A base do meu logaritmo é a base da minha potência, aqui embaixo depois. E o meu logaritmando é o resultado que vai depois do sinal de igual. Ok? Esse cara aqui é o 625. O 128 está aqui. Certo, pessoal? Essa aqui é a ideia básica de um logaritmo, tá? Só que essa função, ela não se aplica a todos os valores, tá? Existem números específicos aqui que podem ser usados e números que não podem ser usados, tá? Eu vou perguntar, eu vou abrir aqui, pausar um minutinho, tá? Só para saber se vocês têm dúvida. Deixa eu voltar aqui para a tela. Greg, João Vitor, Kleber e Christopher, alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, professor, para mim ficou bem claro aí nessa primeira explicação ali, principalmente quando você usou as cores para a gente poder identificar visualmente, ficou bem claro. Para mim, de boa. Então tá bom. Aí, Beleza. tranquilo, vai embora. Massa, massa. Show de bola. Então, pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês, vou explicar para vocês aqui essa questão das restrições, tá? Então, por exemplo, ó, não existe logaritmo com base igual a 1 ou menor do que 1. A base tem que ser sempre maior do que 1, tá? A base tem que ser sempre maior que 1. E o B, esse cara aqui, tem que ser sempre maior do que 0, tá? Aliás, aqui ela pode até ser, por exemplo, a base 1,5, mas ela não pode ser negativa, tá? Ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Deixa eu só mostrar para vocês, compartilhar com vocês o livro aqui para a gente generalizar essa explicação. Então, essa é outra funcionalidade aqui do Microsoft Teams, tá? Eu posso compartilhar a câmera e eu posso também fazer o compartilhamento do livro. Então, aqui nós estamos com o livro didático, tá vendo? Ó, vocês estão vendo o livro, né? Acredito que sim. Estou compartilhando aqui a tela, a janela com o livro. Então, olha só o que o livro diz lá na página
na página 34, 36, a respeito do logaritmo. Ó, é importante lembrar que não é possível determinar o logaritmo de qualquer número A e nem para qualquer base B. Então, nem o logaritmando nem a base podem ser quaisquer valores, tá? Existem restrições para o cálculo de logaritmos, as quais são denominadas condições de existência para o logaritmo. Daí diz aqui, ó. A tabela 1.4, apresentamos os valores de... Tem uma tabela aqui, ó, que tem vários valores de logaritmo. A gente já chega nela, tá? Um ponto-chave a ser destacado aqui é que o B aqui é o que ele chamou, que é a base, né? Cadê aqui? Opa. Qualquer base B. A base do negócio, a base do logaritmo tem que ser, ó, tem que ser diferente de 1. Então, ela existe entre 0 e 1 e existe para valores maiores do que 1. Então, ela só não existe para B igual a 1, tá certo? Então, veja só. Observe que as condições de existência do logaritmo só podemos efetuar o cálculo de logaritmos para números reais estritamente positivos. Então, no lugar do B, acho que agora tem que compartilhar a câmera de novo aqui, ó. Deixa eu só... Eu vou compartilhar minha área de trabalho inteira, tá, pessoal? Daí fica fácil de vocês enxergarem tudo que eu preciso aqui. Vamos compartilhar. Opa, peraí. Vamos compartilhar aqui. Tela 1, aula teste. Deixa eu só achar a área de trabalho. A área de trabalho. Isso aí. Área de trabalho. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que para o Bzão, que é esse cara aqui, ó, para o Bzão, só pode haver valores positivos, tá? Não pode haver valores negativos e nem iguais a zero. Deixa eu ver se alguém fez pergunta aqui. Chegou o Hudson, o Denner. Vamos esperar os Pia entrarem aqui. Hudson e Denner, sejam bem-vindos. Eu estou fazendo uma explicação aqui como um teste para o pessoal, tá? E eu vou deixar vocês aqui com o microfone mudo, mas quando vocês quiserem fazer perguntas é só apertar e ligar o microfone de novo. E, além disso, eu estou gravando a aula aqui para a gente fazer para disponibilizar ela no AVA depois, tá? Então, a parte da explicação que vocês perderam vai estar disponível gravada depois. Então, o que eu estava dizendo aqui, pessoal, é que o B, esse termo aqui do logaritmo, ele tem que sempre ser positivo, tá? E o A aqui nós temos que fazer uma complementação. Vamos ver o que o livro fala a respeito. Então, o B é um valor positivo, tá? Então vamos com o logaritmo. Deixa eu só achar aqui, ó. Só achar onde eu parei. O logaritmo de valores arbitrários próximos de zero. A função pá, B maior que 1 assume valores positivos. Com B entre 0 e 1, aqui ele está só dizendo quando que a função é crescente e quando que a função é decrescente. Mas, agora eu vou compartilhar a tela de novo com vocês, para a gente colocar as condições de existência da base. Então, vou voltar aqui e compartilhar não a tela, mas até pode ser a tela. Até pode ser aqui mesmo. E em vez de... Basta eu abrir a câmera aqui, vocês vão estar acompanhando do mesmo jeito, tá? Então, esse valor aqui sempre vai ter que ser positivo e esse daqui tem que ser maior do que 1, tá? Na verdade, ele tem que ser diferente de 1. Ele tem que ser diferente de 1 e positivo, tá? Então, além de não poder ser igual a 1, ele tem que ser positivo. Por que não pode ser igual a 1? Então, veja só. Vamos inventar um logaritmo maluco aqui. Eu vou fazer uma divisória aqui na folha. E nós vamos tentar fazer o seguinte. Ó. Imagine log na base 1 do número 4. Qual seria o resultado aqui? Bom, vamos supor que o resultado aqui tem um valor x, por exemplo, tá? O que significaria isso? Significaria que 1 elevado a x é igual a 4, seria igual a 4. Porém, não existe nenhum valor de x pertencente aos números reais tal que 1 elevado a x seja igual a 4.
tá? Não existe nenhum x. Aqui, não existe. Não existe nenhum x pertencente aos números reais, tal que 1 elevado a esse número seja igual a 4, tá? Então, não é possível calcular quando a base for igual a 1. Entenderam? Porque eu jamais vou conseguir chegar ao 4, né? Pode pegar, ficar multiplicando 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes você quiser, você vai passar o resto da vida fazendo conta e você jamais vai conseguir fazer com que o resultado dê 4, tá bom? Então, isso significa que esse cálculo aqui, ó, é impossível, tá certo? E agora eu vou ver se eu consigo demonstrar para vocês aqui por que o b tem que ser maior do que zero, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O b, então, está dito aqui que ele tem que ser positivo. Vamos ver um exemplo, ó. Log na base log do número menos 4 na base 2 igual a quanto? Tá? Olha, 2 elevado a quanto? 2 elevado a que x seria igual a menos 4? Não existe nenhum valor de x que, se eu elevar a 2 elevado a x, o resultado seja menos 4. Não existe esse valor. Olha só, por exemplo, 2 elevado a 1 é 2 mesmo. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. Então, eu nunca vou ter valores negativos. Se eu pegar 2 elevado a um número com vírgula, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, na minha calculadora, 2 elevado a 0,5, por exemplo, tá? Tá vendo 2 lá em cima, 0,5, vou fazer elevado, dá 1,41. Então, nunca vai dar um valor negativo. Então, por isso que não existe, pessoal, não existe esse x aqui, ó. Não existe esse x aqui que vá tornar o meu resultado positivo do outro lado, tá? Deixa eu ver aqui que apitou o negócio, deixa eu ver se alguém está com dúvida. Ah, o Luiz que chegou. E aí, Luiz, tudo bem? Beleza. O Luiz está aqui. Luiz, é o seguinte, Luiz, nós estamos gravando uma aula teste aqui de CDI 1 e essa aula vai ser disponibilizada no AVA depois, tá? Então, toda a explicação que você perdeu até agora já está sendo gravada e vai ficar disponível para depois, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a definição do logaritmo, né? Essa história toda que vocês estão vendo aqui é a definição do log, beleza? Então, voltando aqui para o livro, nós temos algumas situações que ele coloca. Então, são alguns exemplos de logaritmos aqui que o livro calcula. Olha só. Ele pega aqui o valor do x, tá? E diz o seguinte. Na verdade, aqui eu nem preciso me ater a esses detalhes aqui. Eu vou só fazer um exemplo com número fracionário, tá? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar um espaço. Será que cabe aqui embaixo? Vai ficar apertado, né? Deixa eu pegar uma folha nova. Vamos pegar uma base do logaritmo agora com um número fracionário. Por exemplo, deixa eu aproveitar bem o papel aqui, vou fazer aqui em cima. Log na base 1/2 do número... Vamos pegar aqui, que número que a gente vai colocar aqui? Vou colocar aqui 1/16, tá? É igual a x. Que número que... Aqui é um 6, tá bom? Aqui é um 6. O que significa isso, pessoal? Significa que, né, do jeito que eu escrevi aqui, pela definição do logaritmo, significa que a minha base, 1/2, quando elevado ao resultado, que é o x, tem que ser igual a 1/16. Tá? Então, só para vocês entenderem como é que resolve esse tipo de problema. Aí, olha só, o que vai acontecer aqui? Como que eu resolvo esse tipo de problema? Eu pego aqui, ó, 1/2 elevado a x é a mesma coisa que 1 elevado a x sobre 2 elevado a x. Ok? Do outro lado, não faço nada por enquanto. Mantenho 1/16. Gente, vocês estão vendo que o foco fica mudando aqui cada vez que eu passo a minha mão, tá?
Eu vou mudar de aplicativo que eu estou usando para fazer a transmissão. Tem um outro que eu comprei, chamado DroidCam, onde eu tenho esse ajuste, eu consigo deixar o foco no manual, daí ele não vai ficar alterando a qualidade todas as vezes. Então, para a semana que vem, eu espero ter resolvido isso. Ó, 1 elevado a x, não importa o valor do x, o resultado sempre será 1. Porque 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1, 1 a menos 3 é 1 também. Então, 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então, vai ficar 1 mesmo. Aqui eu fico com 2 elevado a x. E aqui vai sobrar o quê? 1 sobre 16. Como que eu resolvo essa conta? O que eu posso fazer para resolver essa conta? Ó, tá vendo que ele fica mudando o foco? Eu posso multiplicar cruzado aqui, ó. 2 vezes 1 e 16 vezes 1 também. Então, 2 elevado a x vezes 1 vai dar 2 elevado a x mesmo. E 16 vezes 1 é 16. Aí, ó, que beleza, né? 2 elevado a x igual a 16. 2 elevado a quanto que é igual a 16? 2 elevado ao quadrado é 4. 2 elevado ao cubo é 8. 2 elevado à quarta é 16. Então, o x aqui tem que ser igual a 4, porque 2 elevado a 4 é 16. Então, fazendo isso, eu chego à conclusão, ó, eu chego à conclusão que o x vale, com toda certeza, 4. X é igual a 4. Tá certo? Então, essa é uma das coisinhas que dá para a gente fazer usando a função logarítmica, tá bom? Então, agora eu vou retornar lá para o livro para a gente ver o que mais que ele fala a respeito desse assunto. Aqui ele está falando muito mais de matemática, né? Aqui, pessoal, é um ponto extremamente importante da aula, tá? Que ele está mostrando a respeito do que acontece com o gráfico dependendo do valor da base. Então, esse primeiro gráfico aqui é um gráfico de logaritmo quando a base é maior do que 1, tá vendo? Nesse caso, a base é 2. E esse outro é quando a base do logaritmo é menor do que 1. Nesse caso aqui, 1 meio. Então, veja que no primeiro caso a função é sempre crescente e no segundo caso a função é sempre decrescente, tá? Então, eu vou fazer uns... Quem que chegou agora? Eu cliquei aqui, aceitei sem ver quem era. Por que que tem algumas pessoas que aparecem pequenininha aqui e as outras aparecem grandes? Depois eu queria só que vocês tirassem que vocês ligassem a câmera só para a gente tirar uma foto aparecendo a turma toda aqui para registro, tá? Só para a gente ter, ó, a galera toda assistindo a aula, essas coisas. Deixa eu ver quem tanto tá aqui. Fabiano, Christopher, Douglas, Greg, Hudson, Josiel, Kleber, Luiz e o João Vitor, tá? Remover participante, tornar um apresentador, tá? Certo, gente? Então, querem ligar o microfone aí para falar? Tá tudo certo. Tudo bem? Então tá bom. Eu vou abrir aqui um site chamado... Pode falar, eu tô escutando aí, tá? Pode falar, Kleber. Não, tranquilo, pode ir. Vai que vai. Mas eu vou ligar um site aqui chamado GeoGebra, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nele, já conhecem? Ó, geogebra.org. Esse cara aqui. No GeoGebra, pessoal, dá para você plotar o gráfico de qualquer função. É muito legal. Eu usei na aula passada lá. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, log. Então, se você digitar log aqui nesse campo, ele vai pedir primeiro a base e depois o valor que você quer calcular, tá? Então, vou abrir parênteses. Log na base 1 meio. Opa. Na base 1 meio. Então, vem aqui, ó. Na base, cadê a fração? Fração, fração. Cadê você, fração? Bom, basta fazer aqui 1 sobre 2, tá? Base na log 1 meio. Na base 1 meio. Do x. Então, vírgula x. E olha só. Então, o cara acabou de plotar o gráfico aqui, ó. Então, esse é o gráfico se a base for 1 meio. Vamos ver o que acontece se a base for 1 quarto? Olha o que vai acontecendo aqui. Certo? Se a base for 1 terço.
tá? Então, o gráfico é sempre decrescente. Agora, se a base do logaritmo for um número positivo, vamos pegar aqui 6, por exemplo, ó, o gráfico já é crescente, tá? Vou pegar aqui um valorzinho menor para ficar melhor a escala. Base 2, é crescente. Então, eu vou mostrar para a gente entender aqui a ideia da coisa. Vamos criar aqui log na base 2 e log na base 1/2. Log na base 1/2 do x, tá? Vírgula x. Então, vejam só, pessoal. Qual deles é o base... Tá vendo aqui? Qual deles é o que está com base maior que 1 e qual deles é a base menor que 1? A base maior que 1 é sempre o gráfico crescente e a base menor do que 1 é sempre o gráfico decrescente, tá? Tá certo? Então aqui dá para vocês brincarem bastante aí com a função logarítmica usando o GeoGebra, tá? É muito fácil fazer os gráficos aqui, é bom principalmente para confirmar exercício quando vocês estiverem fazendo. Agora vamos voltar para o livro que está aqui. Então aqui ele fala tudo isso que eu tinha mostrado, tá? Então ele está falando aqui, ó, a função logarítmica blá, 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 é bijetora, portanto possui inversa, sendo a sua inversa a função exponencial. O que ele está dizendo, pessoal? É que existe uma função que desfaz o que a função logarítmica faz. Então, enquanto que a função logarítmica tem um gráfico desse jeito, existe uma outra função que faz o contrário, né? O que a função logarítmica faz? Deixa eu voltar aqui para o meu desenho. Deixa eu voltar aqui para a minha folha da aula passada, ó. A minha função logarítmica, basicamente, ela pega um número grande e transforma num expoente. Ela pega um número grande e transforma num expoente. Ela pega um número grande e transforma num expoente, tá? E existe uma função que é o inverso dela, que faz o contrário, que pega esse número pequeno e transforma no número grande. Que função é essa? É a função exponencial, aquela que nós trabalhamos na última aula. Por exemplo, o que é a função exponencial? A função exponencial é do tipo, por exemplo, 2 elevado a x, 3 elevado a x. Observe aqui, ó, 2 elevado a 3 é igual a 8. 3 elevado a 4 é 81. 2 elevado a 6 é 128. 5 elevado a 4 é 625, tá? Então, vamos até fazer uma brincadeira aqui com o assunto que a gente viu lá na aula passada, que era o caso lá das pandemias, né? A gente estava vendo lá a propagação do vírus e aquela coisa toda. Então, eu até fiz uma conta aí esses dias para o pessoal ver, que dizia o seguinte, que a cada 2 dias a população infectada pelo coronavírus duplica, tá? Cada 2 dias ela duplica. Então, vamos pensar assim, ó, no dia 0, vamos pegar aqui, no dia 0, qual era a quantidade de pessoas infectadas? Vamos supor que fossem 3 pessoas, tá? 2 dias depois, o que vai acontecer? Vai duplicar a quantidade que tinha no dia anterior. Então, no dia anterior eu tinha 3 pessoas, vai duplicar, vai ficar quantos? Vai ficar 6, né? Mais 2 dias depois, ou seja, no dia 4, o que vai acontecer? Vai duplicar o que tinha aqui, então não vai mais ser 6, vai ser 12. E assim por diante, no dia 5, o que vai acontecer? Dia 5 não, no dia 6, né, 2 dias depois, em vez de ser 12, será 24. Então, duplica a cada 2 dias. Então, essa é mais ou menos a nossa situação atual lá com o vírus, tá? Só que se você notar, o que esses números todos têm em comum aqui? Olha, esse 3 aqui é equivalente a 3 elevado a 1. Esse cara aqui, não, isso aqui, pera lá, era 3, duplicou, ficou 6, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes, pera aí, 3 vezes 2, tá? Esse daqui é a mesma coisa que 6 vezes 2, concordam? Então, é a mesma coisa que o que eu tinha antes, que é o 3 vezes 2, que é esse cara aqui, multiplicado por 2 de novo. E aqui embaixo, é como se eu tivesse lá
3 vezes 2 vezes 2 de novo, vezes 2 outra vez, né? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24. Então, veja só. Então, aqui é como se fosse 3 vezes 2 elevado a 0. Aqui é como se fosse 3 vezes 2 elevado a 1. Aqui é como se fosse 3 vezes 2 elevado a 2. E aqui é como se fosse 3 vezes 2 elevado a... Quanto? 3, né? Por que isso, pessoal? Porque... Deixa eu usar aqui minha canetinha colorida, ó. Quantas vezes o 3 foi multiplicado por 2? Uma vez, né? Quantas vezes o 2 foi multiplicado por 2? Aqui, ó. Quantas vezes o 3 foi multiplicado pelo 2? Porque aqui 2 elevado a 0 é 1, né? Então, esqueça. 2 elevado a 0, tá ali. 2 elevado a 1. Aqui, 2 vezes 2 é 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado ao cubo, tá? Então, depois de X dias, ó, qual que é a relação que está aparecendo aqui, ó? Vocês viram que sempre tem um 3? Então, vai ter um 3 aqui também. Vocês viram que tem sempre um 2? Vai ter sempre um 2. Sempre 3 vezes 2 a 1, 3 vezes 2 a 2, 3 vezes 2 a 3, etc. Então, a função geral vai ser 3 que multiplica 2 elevado a alguma coisa. E aí eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui, ó. Esse expoente, por exemplo, 1, é sempre o valor que eu tinha lá, dividido por 2, ó. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, lá no dia, no dia número T, sei lá, no dia N, vamos chamar de N aqui, como que vai ser o meu expoente aqui? Olha, vai ser, ó, não era 2 dividido por 2 igual a 1, 4 dividido por 2 igual a 2, 6 dividido por 2 igual a 3, N dividido por 2 é o que a gente vai colocar aqui no expoente, tá? Então, essa aqui é a fórmula geral para o número de infectados. Vou colocar um N maiúsculo aqui, ó. O número de infectados será 3 que multiplica 2 elevado a N sobre 2, tá? Então, essa aqui é uma função exponencial. Agora, vamos supor o seguinte, que eu tenha... Deixa eu só fazer uma conta rápida aqui, para prever um valor e não chegar no número esquisito. Em quanto tempo quanto tempo eu vou demorar para ter 768 pessoas infectadas? Então, se eu tiver 768 pessoas infectadas, significa que passou quantos dias? Quanto que tem que ser esse N aqui para que eu tenha 768 pessoas infectadas? Então, gente, vamos fazer essa conta, vamos descobrir qual tem que ser o valor desse N para que eu tenha toda essa galera infectada. E aí aqui começa a aparecer uma bela de uma aplicação das funções logarítmicas, tá? O que eu faço para resolver esse problema aqui? Vocês viram que a base do meu logaritmo, da minha função exponencial aqui é o número 2, tá? Então a técnica que eu uso é o seguinte, eu vou pegar aqui o log na base 2, tá? Log na base 2 do número 768 tem que ser igual a 3 vezes esse número aqui, ó. Ah, desculpa, faltou aplicar o log aqui também, ó. Log de 3 que multiplica esse bicho aqui, ó. 2 elevado a n sobre 2, tá? Então, o log de tudo isso daqui. Então, estou aplicando log na base 2 desse lado, e aqui eu vou ter também o resultado, tá? Bom, pessoal, se eu pegar esse cara aqui e for multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu não vou chegar em 768. Quer ver? Ó? Vamos fazer um teste na minha calculadora? Ó, eu vou pegar aqui 2 elevado a 8, por exemplo. 2 elevado a 8 é 256. 2 elevado a 9 é 512. 2 elevado a 10
é igual a 1024. Então já passou. Quer dizer que eu não vou achar um 2 elevado a um número aqui que me dê exatamente o que eu preciso. Deixa eu ver só, acho que chegou mais alguém. Não? Achei que tinha chegado mais algum aluno. Ah, chegou sim. Quem chegou? Eita, onde que eu... Aqui, é o Josiel de novo. Josiel voltou. Então vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou gravando, né, a chamada nossa aqui. Deixa eu só fechar o WhatsApp ali, porque ele fica pulando. Bom, então tá aqui, ó. O que que eu vou fazer para descobrir 2 elevado a quanto que me dá esse número? Eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor ele em fatores primos. Eu vou fazer o seguinte, acho que vocês já fizeram isso aqui algumas vezes na vida. Vamos voltar aqui para a tela, que senão vocês não vão ver nada do que eu estou fazendo, ó. Vocês já fizeram isso aqui algumas vezes na vida, que é o seguinte, ó. Pega lá o número 768 e vai dividindo por 2 para ver até onde a gente chega, tá? Então vamos pegar aqui, ó. 768 dividido por 2 dá, ó, dividido por 2 dá 384. Se eu dividir o 384 por 2, dá 192. Se eu dividir o 192 por 2 novamente, vai dar 96. Se eu dividir por 2 novamente, vai dar 48. Se eu dividir por 2 novamente, dá 24. Se eu dividir por 2 novamente, dá 12. Se eu dividir por 2 de novo, dá quanto? Isso aqui de novo dá 6. Por 2 de novo dá 3. E daí não dá mais para dividir por 2, né? Tem que dividir por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Qual é o significado disso? O significado disso é que 768 pode ser escrito como sendo 2 vezes 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 3, tá? Então, quantas vezes eu estou multiplicando o número 2 aqui, ó? Eu estou multiplicando 2, 4, 6, 8 vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 8 multiplicado por 3, tá? E essa substituição que eu farei aqui no outro lado da conta. Então, eu vou escrever 768, eu vou escrever log na base 2 de 2 elevado a 8 vezes 3, tá? Do outro lado ficou log na base 2 também, né? De 3 que multiplica 2 elevado a n sobre 2. Então, nós estamos tentando descobrir depois de quantos dias eu terei 768 pessoas infectadas, tá? Então, vamos ter que continuar essa conta aqui numa outra folha, que aqui já acabou o espaço. Acabou a folha também, né? Mas eu vou fazer aqui no verso dessa outra folha aqui. Ó, nós vamos continuar a conta aqui. Então, vai ficar como isso aqui, pessoal? Existe uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte: o logaritmo de uma multiplicação é igual à soma dos logaritmos. Então, é uma propriedade assim. Até vou escrever ela aqui de vermelho do ladinho, para vocês anotarem, tá? Ela diz assim, ó, log de A vezes B é o mesmo que log de A mais log de B. Tá? Isso aqui é uma propriedade dos logaritmos. Tem uma outra que diz assim, log de A dividido por B é log de A menos log de B, tá? Então, nós vamos aplicar essa propriedade aqui para decompor esse negócio. E aí vai ficar assim, ó, log na base 2. Então, em vez de uma multiplicação, vou transformar isso numa soma, porque daí eu consigo abrir, ó. Log na base 2 de 2 elevado a 8, mais log na base 2 do número 3 é igual. Do outro lado, mesma coisa. Eu tenho uma multiplicação, vai virar uma soma. Log na base 2 de 3 mais log na base 2 de 2 elevado a n sobre 2. Tá?
Então, eu decompus isso daqui, pessoal. Agora, veja só. Dos dois lados da equação, eu tenho o log de 3. Log de 3 aqui. Se eu passar um deles para o outro lado, ele vem negativo, né? Vai ficar log de 3 menos log de 3, que é zero. Então, eu posso cancelar esses dois termos. E, por outro lado, que é o n, ó. 2, log na base 2 do número elevado aqui, ó. Esse log aqui, ó. Log na base 2 de 2 elevado a 8 é igual a x. Esse x aqui com certeza é 8, pessoal. Por quê? Porque 2 elevado a 8 é 2 elevado a 8. Está resolvido o problema aqui. Concorda? Concorda comigo? Quanto que é 2 elevado a 8? Vamos ver aqui, ó. Acho que essa parte aqui pode ficar confuso para vocês. Então, deixa eu fazer a conta, ó. Deixa eu tirar para cá, para não dar o reflexo lá. 2 elevado a 8 é 256. Então, esse log aqui que eu estou fazendo é a mesma coisa que o log na base 2 de 256 igual a x. Qual é esse x aqui? 2 elevado a x tem que dar 256. Logo, o x tem que ser igual a 8. Tá? Então, o resultado dessa conta aqui é simplesmente 8. Tá? Do outro lado, sobrou o quê? Igual log na base 2 de quanto? De 2 elevado a n sobre 2, tá? Mas o que significa isso, pessoal? Significa que 2 elevado a 8, então esse cara aqui que é a base do logaritmo vezes o logaritmando, 2 elevado a 8 tem que ser igual a 2 elevado a n sobre 2, tá? O que eu estou aplicando aqui? Eu estou aplicando aquele conceito que a gente aprendeu no início da aula. Que conceito era? Que conceito era esse que a gente aprendeu no início da aula? O conceito de logaritmo propriamente dito. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Ficou torto, arrumei. Olha, o que é a definição de logaritmo? Log na base A de um número B é igual a C. O que isso significa? Significa que o A elevado a C tem que ser igual a B, né? Quem que é o A nesse caso aqui? O A é o 2, né? Tá aqui o 2, ó. Então, A elevado a C. Quem que é o C? C é o resultado, é o cara que está lá do outro lado do expoente, ó. Quem que está lá do outro lado do sinal de igual? É o número 8. Então, é por isso que fica esse cara aqui, ó. Vem aqui. Tá? E do outro lado, o que sobrou? Esse cara aqui toda essa função aqui, ó, que eu estou fazendo uma nuvenzinha aqui, tudo aquilo lá é o nosso B. Aquilo ali é o nosso B, tá? Então significa, ó, A elevado a C é igual a B. Então, A elevado a C é igual a B. Certo? Só para ficar bem claro aqui, ó. Nessa nossa conta, o A é igual a 2, né? A base do logaritmo, esse cara aqui, o A é igual a 2, esse Azinho aqui. O B é esse termo aqui, ó, que estava dentro do logaritmo, que é 2 elevado a n sobre 2. E o C é o que estava do outro lado do sinal, que é quem? Que é o 8. Tá? Mas, voltando para a conta, então, se 2 elevado a 8 é igual a 2 elevado a n sobre 2, então, 2 elevado a um número é igual a 2 elevado a alguma coisa aqui que eu não conheço, o que significa? Significa que esses expoentes são iguais, é como se eu cortasse a base aqui, ó. Significa que 8 tem que ser igual a n sobre 2, tá? Se eu passar o 2 multiplicando aqui, eu vou ter o seguinte.
Caiu a transmissão, hein? Eu acho que caiu. E aí, pessoal? Voltei. Vocês estão me ouvindo? Olá. Eu estou, professor. Deu certo? Também. Show de bola. Tive que reconectar meu telefone aqui. Vocês não estão vendo minha imagem, né? A Não, câmera? Não, né? não. Então tá, vou fazer de novo aqui. Rapaz, eu levei um choque nesse telefone já hoje. Vocês não têm noção. Mexendo nele conectado ao cabo USB e transmitindo. Foi bizarro o negócio. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Stream USB. Autorizar. Pronto. Tá autorizado. Agora vamos abrir o IVCam. Ok. Foi lá. Agora já vai aparecer a imagem para vocês aí. Apareceu, né? Tá de ponta cabeça? A imagem tá de ponta cabeça? Para mim tá. Pra mim não apareceu ainda. Pra mim também não. Não, Não? hoje é sexta. Não, eu vou compartilhar a tela aqui, peraí. Agora Tô sim. compartilhando a imagem já. Agora sim. Cabeça. Tá de ponta cabeça? Tá. Ei, lasqueira, vamos ver aqui como é que eu faço isso. Rapaz, então vamos ver aqui. Melhorou? Agora sim. Então tá joia. Show de bola. Então, pessoal, só para terminar, então, aqui eu cheguei em 8 igual a n sobre 2, então faltava só multiplicar aqui, ó, n igual a 16, né? 8 vezes 2, 16. Quer dizer que no 16º dia, a pereba terá atingido quantas pessoas? 768 pessoas, tá? Essa era... Então, isso aqui me leva... O resultado desse negócio aqui é n igual a 16. Quer dizer que após 16 Só dias... tem um JV na frente, professor, que está atrapalhando a imagem. Perdão. Melhorou?
Então, a nossa Agora equação... Beleza, valeu, desculpem lá. A nossa equação a ser resolvida era essa aqui, ó. 768 igual a 3, que multiplica 2 elevado a n sobre 2. E daí o resultado dela é 16, tá? Esse é o resultado da conta. Quer dizer o quê? Que depois de 16 dias, haveriam 768 pessoas infectadas pela doença. Tá certo? Então, veja só. Então, por um lado, a função exponencial permite eu fazer essa projeção toda aqui, calcular, mas se eu não souber o número de dias, eu tenho que usar a função logarítmica para achar o valor do n, tá? Para achar o valor da quantidade de dias. Então, agora eu só vou colocar aqui, pessoal, eu tinha colocado uma primeira propriedade dos logaritmos, eu vou colocar mais algumas. Vocês querem fazer alguma pergunta a respeito do que a gente viu até agora ou não? Não? Bom, vocês sabem, é só ligar o microfone e perguntar, tá? Não precisa mais nada. Então, gente, o que são as propriedades que eu estava falando, ó? As propriedades, vou escrever aqui, ó, propriedades. Só propriedades. Vocês sabem que eu estou falando em propriedades dos logaritmos. Então, a primeira delas é assim, ó, log de A vezes B pode ser escrito como sendo log de A mais log de B, tá? Independente da base que estiver escrito. Outra, log de A dividido por B, ou fração B, né? Isso aqui é log de A menos o log de B. Essa é a segunda propriedade importante. E a terceira propriedade importante é essa daqui, ó. Log de A elevado a B é a mesma coisa que B log de A. Tá certo? São as três propriedades importantes que a gente usa aqui nos cálculos de função logarítmica. Então, para a gente encerrar essa aula e essa explicação, eu vou colocar alguns exercícios aqui para vocês praticarem, tá? E não é muita coisa, mas é importante ter esse momento aí de prática, tá? Que eu tô gastando de papel esses dias, hein? Dava para reflorestar metade do Paraná. Ó, vou fazer uns exercícios. Acho que até nem vou fazer no papel, eu vou fazer na tela do computador mesmo. E daí vocês podem anotar por aí. Eu vou abrir o PowerPoint aqui. É que depois eu posso compartilhar o arquivo com vocês, fica mais fácil. Vou minimizar essa tela aqui, vou abrir o PowerPoint. E vamos criar exercícios. Deixa eu abrir uma tela nova aqui. E vamos lá, o que eu queria que vocês fizessem? Resolva as equações exponenciais, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas equações exponenciais e eu gostaria que vocês resolvessem elas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui 2 elevado a 2x igual a 8, por exemplo, tá? Por outro lado, aqui 2 elevado a 5. Opa. Estão vendo a minha tela, né? 2 elevado a 5 igual a x. E vou fazer aqui 3 elevado a... Vamos fazer uma soma aqui. X mais 2 igual a 7. Não, igual a 125. Tá? Vamos ver quanto que se vocês vão conseguir resolver esse negócio aqui. E fazer mais um exercício aqui, vamos fazer o número 2. Então esse aqui é o 1.
Criar o número 2. Eu deixo vocês brincando aí com eles e daqui a pouco eu volto para ver se deu certo, tá bom? Quando eu saio da reunião, vocês conseguem continuar trabalhando normalmente, né? Vou pegar aqui, por exemplo, se y é igual a... Deixa eu colocar aqui. Se a função y que depende de x é igual a 3 elevado a x, por um 2 aqui também, ó. 2 barra bullet. Tá. Qual o valor? Qual o valor de x quando y é igual a 250? Ok? Essa aqui fica para vocês fazerem esses dois problemas. E, gente, então, eu queria que vocês tentassem resolver, tá? E depois eu volto às 8 e... Daqui uns 20 minutos, mais ou menos, eu volto Daqui uns 10 minutos eu volto para ajudar a tirar dúvida, tá? Quem tiver por aí ainda, eu vou ajudar a resolver. Pode falar. Vamos tirar a foto, todo mundo junto, hein? Ah, é verdade, vamos tirar a foto. Então, liguem a câmera aí para vocês aparecerem. Pode ser? Ou até se vocês quiserem deixar isso aqui de exercício mesmo, porque hoje era mais para fazer um teste e tentarem fazer, depois eu mando a resolução para vocês, tá? O que vocês acham? Melhor assim ou não? Tá, joia. Quem mais tá aí, pessoal? Liga a câmera aí, quem tiver. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tentando... Como é que faz para pôr todo mundo na tela aqui? Tô aprendendo a usar esse negócio ainda, gente. Para de ser feio. Pois é, cadê a meninada aí? Não tem ninguém aqui, só os piá. Só os piá, bicho. Então, beleza, vou tirar um print aqui da tela. Tá tirado. E... Bom, então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida, é só me chamar aí no negócio mesmo, tá? Beleza? Vai estar gravada a explicação, é só conferir lá depois. Eu vou pôr no Ava e vou pôr o link também no Google Forms. No Google Sala de Aula lá. Valeu? Um abraço.